Olá, bom dia, eu sou o Carlos Cirne, esse é o Colunas e Notas na Web. Hoje a gente está recebendo aqui um ator absolutamente incontrolável. Ele está fazendo 4 espetáculos ao mesmo tempo. Não dorme mais, é uma pessoa dedicadíssima e extremamente talentosa, Eduardo Martini. Querido, tudo bom? Adorei, incontrolável. Mas você não tem parado. Obrigado, não é verdade? Carlinhos, obrigado. Fala a verdade, quantos espetáculos você está fazendo? São 3 ou são 4? Agora são 4. Eu perdi a conta. São 4. Eu estou fazendo Vale-me Deuses, do Perito Monteiro, com direção da Neide Veneziano, às quartas e quintas, com a Suzy Rego. Faço com a Suzy Rego Até que o Casamento Nos Separe, sextas e sábados, o texto meu da Cris Nicolotti. E estreio dia 10 de novembro, Sexo dos Anjos, com Quito Junqueira. E estou fazendo no Teatro Itália. Sim. E estou fazendo agora I Love Neide, a minha Neide, como a Neide Veneziano diz, é a sua Neide ou é a minha Neide? É a minha Neide, estou fazendo aos domingos também. Então, estou numa correria grande, ou mas seja, deliciosa. Dormir que é bom, nada, né? Dá para você ver pela olheira que dormir nada. Vamos falar um pouquinho do Vale-me Deuses. Vamos. Além dessa correria toda, os personagens todos, você faz 10 personagens no Vale-me Deuses. Faço 10 personagens. É um presentão fazer o texto do perito que é falecido em 2001, oferece essa história. E, na verdade, a Renilda é uma esteticista, caretinha, virgem aos 40 anos, que resolve, estava escutando um programa de rádio, ela já corre atrás da felicidade, ela só dá de cara com gente truqueira, uma mãe de santo, uma cartomante, um psicanalista, um porteiro louco, e aí eu vou fazendo essas coisas, eu não paro, na verdade, na coxinha, eu fico mais na coxinha do que em cena, me trocando de roupa, que é uma loucura, mas é delicioso fazer. Pois é, a gente estava falando disso agora, né, quer dizer, você tem, assim, segundos para virar de um ano numa de um para o outro, e eu estava te falando, assim, agora, acho que a gente está na 3ª semana, 4ª semana, é que você tem aquele tempo de você se trocar, dá tudo errado, o espelho bate na cabeça, você cai, a peruca não é essa, você volta, aí você faz, aí eu vou entrar. Aí você começa a ter essa eu acho que é uma matemática, né, que o corpo vai pedindo, que os personagens vão pedindo para você entrar e fazer. Mas é um espetáculo bem louco, assim, bem cansativo para mim. Para a Suzy também, que tem muito texto, ela faz magistralmente. Além de tudo, ela tem que segurar a onda enquanto você está se trocando, né? Ela segura, e o texto, ela tem muita coisa, ela fica pensando o tempo todo, a Renilda, ela fica achando o que eu vou fazer, o que eu não vou, será que eu faço, será que eu não faço? Ela se apaixona por um jardineiro, que é meio um gnomo, meio um jardineiro, que é uma situação, e aí ela resolve tirar a virgindade dele e dela no momento de falar, agora chega, agora eu decido a minha vida. Que ótimo. É muito engraçado, é muito gostoso fazer. E como é que é esse casamento? Porque isso é um casamento teu com a Suzy, vocês estão fazendo... Felicíssimo. Vocês passam 4 dias por semana juntos, né? A Suzy é uma pessoa que ela nasceu para ser feliz. Já daí já é maravilhoso, porque você sabe como é que é teatro, você chega às 7, você fica até 11 com uma pessoa e a pessoa às vezes reclama, as pessoas falam, a pessoa chega de mau humor, a mulher tem a TPM, o tudo isso é normal. Tudo isso é normal no ser humano, mas a gente chega lá, é tanta saudade de fofoca, de falar, de brincar, de fazer, que não tem tempo ruim. Eu esqueço coisas que ela fala, você não vai mais fazer aquele dedinho que você fazia? Eu esqueci o que você não me falou. E a gente morre de rir. Ela inventa coisas no casamento. O casamento, a gente estava comentando do divórcio, eu estava falando que já estava esticado. O casamento também já deu uma esticada, porque ela vai inventando coisas. E a gente tem uma química muito incrível. O Marcelo Sabá, que foi assistir a gente semana retrasada, e ele falou assim,
É a nova Tônia Carreiro e o Paulo Altran. Porque vocês se encontraram de uma maneira e a gente tem uma química muito legal, Carlinhos. Muito bacana. Eu acho legal, porque é tão mais fácil trabalhar assim, né? Nossa. Sem Eu acho que, problema. na verdade, é mais fácil você viver assim, né? A gente está passando um momento de crise absurda. Já tem essas coisas das redes sociais que é um saco, né? Neguinho se acha no direito de fazer e o que mais todo mundo fala de democracia, eles não entendem o significado da palavra democracia. Não. Eu posso gostar do Haddad ou vice-versa, ou você gostar de bicicleta ou de ciclovia e eu não, e nem por isso eu tenho que te chamar de babaca, nem você me chamar de babaca. A gente não vai brigar por causa disso. E esse respeito básico não existe para você fazer parte de uma rede social. E aí vira um saco, né? Não, e tem a coisa da privacidade também, né? E uma coisa, é a sua Deus, ideia, eu sou certo e você é errado, é isso? Então, por que eu sou melhor que você? E eu e a Suzy, a gente tem essa história dentro do palco e fora do palco. Eu tenho o maior prazer de levantar a piada para ela, porque ela conta muito bem, e eu sei que ela tem a mesma coisa comigo. A gente se respeita muito bem, na verdade eu acho que é um encontro, guardando as devidas proporções, Paulo Altran e Tônia Carreiro, óbvio, mas é um encontro assim de alma, sabe? Quando você percebe na atriz uma felicidade de vida, que é maior do que palco, que é maior do que estrelismo. Para ela tá tudo bem, não tem tempo quente, ela respeita as coisas, ela gosta, ela leva. Agora ela montou o banheiro dela lá no teatro, com cortininha, tapete. Aí eu olhei e falei, ué, esse tapete não estava aqui no banheiro do meu camarim. Eu trouxe para você de presente. Isso é coisa de casamento, né? Amor, estou montando o seu banheiro. Carlinhos, é maravilhoso. Oxalá todo mundo tivesse uma Suzy Rego na vida para trabalhar. Maravilha, né? Quer dizer, fica tão mais fácil trabalhar desse jeito. Eu fico imaginando não ter o ego no meio do caminho, né? E porque eu para o outro, né? Isso eu aprendi com o Jorginho e o Fernando. Quando o ego existe, o seu trabalho acabou. Porque você está servindo a um outro personagem, a uma outra fala, a uma outra vida. Então, se você tem o ego, você defende o personagem já não existe. Ou você faz um canalha, ou você não faz. Sim. Ou você faz uma prostituta, ou você não faz. Você não pode fazer meia coisa. Porque você tem uma imagem a zelar, ok, tá bom. Mas então não vai para o palco. Pois é. Né? Não engorda, não envelhece, não faz nada, não vive. Isso, né? Eu tenho E agora encontrei o Quito Junqueira, que é outro ator maravilhoso. Pois é, vocês vão abrir o Sexo dos Anjos. Para fazer o Sexo dos Anjos, dia 10, no Teatro Itália, que é um texto do Flávio de Souza, que eu sou apaixonado há anos. Eu queria montar com Cláudio Fontana em 1991, para você ter uma ideia. Senhora. Aí depois passou pelo Marcelo Sabac, que resolveu virar o autor de Preguiçoso que é. Aí eu ia fazer com o Luiz Araújo, que não deu certo, porque ele está fazendo 800 musicais, incrível. E agora com o Quito Junqueira. Ah, que bom. Que muito uma delícia. Tô feliz, estou cansado. Cansado não é a palavra, é muita responsabilidade. Eu acho que você fica sem tempo. E não que isso seja ruim. Não, você não tem tempo a perder, só isso. Não. Aliás, eu tenho que te agradecer que você está me recebendo hoje aqui, na verdade, antes do horário dele, porque eu tenho um outro compromisso depois daqui que eu tenho que sair correndo. Aí essa junção, esse carinho, te agradeço muito, adoro. Obrigado, viu? E a Neide? Quanto tempo faz que você faz a Neide? A Neide veneziano tem raiva. Não é a Neide veneziana, é a sua Neide. A Neide é uma fofa. Eu faço a Neide há 8 anos. I Love Neide está 8 anos em cartaz. E há 8 anos as pessoas morrem de rir, se divertem. Eu saio em êxtase. Assim. E eu, graças a Deus, esses últimos tempos, esse último ano como diretor artístico do Teatro União Cultural, eu comecei a fazer as minhas produções para poder levantar o teatro, que ficou fechado um tempo. Com essa coisa da Boate Kiss, muita coisa, né? E o teatro está incrível agora, mandei pintar, está lindo, todo decoradinho. Tem 2 exposições lá no hall. Eu fui muito feliz, porque eu só peguei textos bacanas, oportunidades incríveis de fazer, a Porto Seguro sempre me apoiando, os elencos que eu tive foram maravilhosos. Eu tive muita sorte esse ano, Carlinhos. E a casa está se mantendo, né? Você percebe que já formou um público, as pessoas... Já formou, as pessoas estão... Agora, a quarta e quinta que a gente abriu com o Vale-me Deuses está indo muito bem. Apesar de ser quarta e quinta, está indo muito bem. Os ingressos é R$20 e R$10 por causa do PROAC.
Então a gente Maravilha. resolveu fazer acesso mesmo. R$10 é uma delícia para ver, né? Não, Isso mesmo R$20 não é ingresso caro de jeito nenhum. Não é um ingresso caro, eu acho que é bacana, eu acho que está faltando, Carlinhos, essa coisa da formação de público, que é a coisa que mais me preocupa. Essa coisa de comedinha de mulher correr no palco de biquíni, sabe, esse Então. tipo de coisa, para Então. mim é que eu falo, isso é um desserviço ao teatro. Eu conheci várias pessoas agora que estão falando a mesma linguagem, e eu acho que é muito importante essa coisa da formação do teatro. Eu acho que se você oferece qualidade, as pessoas vão querer cada vez mais qualidade. Exatamente, né? Então o cinema começou a melhorar, olha, as salas de cinema estão lotadas, o cinema nacional está incrível, né? Tem coisas incríveis fazendo. E aí você começa a ver o teatro com novas coisas, né? O Teatro Itália está lindo, o União Cultural está incrível, o Teatro Porto Seguro é maravilhoso, com produções maravilhosas, com atores, com cuidados, e não precisa ter dinheiro, você precisa ter bom gosto na hora de fazer. Sim. Essa formação de plateia é incrível. E um programa como o teu, na verdade, só ajuda, né? Não, ajuda. E escuta, o Sexo dos Anjos você dirigiu também. Estou dirigindo também. Na verdade, eu ia dirigir com o Jairo Matos e com o Quito Junqueira, mas o Jairo teve um problema pessoal e eu tive que substituir. E aí fica aquela coisa engraçada que eu estava comentando com você. E eu gosto de falar, não é como uma crítica, como um alerta. Eu chamei uns 4 ou 5 atores e todos perguntaram de grana antes de perguntar do texto. E aí eu falei, para não ter esse comprometimento, eu vou fazer. Porque na realidade, assim, a preocupação deveria ser, o espetáculo é bom, quer dizer, é interessante, dá para fazer? Porque a gente eu vou dar certo nesse papel? Não. Quanto é que eu vou ganhar, né? Então, e aí o que acontece? No nosso trabalho, você sabe muito bem, não tem receita. Você junta A e B e é igual a C, ou Não, igual não a é e B. matemática, Não é não matemática, tem não tem jeito. nada de matemática. Você faz uma peça que é um sucesso de numa época específica e você volta com ela um ano depois, é um fracasso. Mesmo remontagens, às vezes você pega um texto antigo que foi um grande sucesso na época e remonta e não dá certo. Então, não dá para a gente pensar dinheiro. Eu acho que o dinheiro é resultado de um trabalho. Resultado de comprometimento, de vontade de fazer, de tesão de você estar naquele papel, naquela história, fazendo aquela coisa. Eu acho que tudo é remediável. Só não é remediável quando você foca em dinheiro. Aí... o objetivo fica muito raso, né, na realidade. E o objetivo fica um objetivo. Eu acho que a frustração das pessoas vem muito por aí. Porque elas trabalham por dinheiro, não recebem o dinheiro, e acha que, não quero ser ator porque eu não dei certo. Não é essa a história. Ou é muito difícil ser ator. Também não é assim. Né? Entendeu? Então, assim, hoje em dia, eu presto muita atenção nisso e falo para muita gente que está começando. Cuidado com essa sede de fama, né? Eu tenho 10 mil likes ou curtidas no meu Facebook. Isso não quer dizer nada. Quer dizer que uma pessoa estava lá e falou, que legal. Ou, a gente não sabe, né? O Marcelo fala muito uma frase que é ser famoso no Facebook é a mesma coisa que ser rico no banco imobiliário. Maravilhoso! Mas é exatamente. É a mesma coisa, ser zilionário no banco imobiliário, ser dono da Avenida Paulista, e daí? Eu acho que o Facebook é bárbaro quando você coloca os seus trabalhos, quando você avisa as pessoas, né? Quando você elogia, dá um parabéns, você não tem um telefone, você tem uma coisa, você tem uma pessoa morando fora, eu tenho um amigo meu na Alemanha. Mandar um beijo no dia do aniversário, acho maravilhoso. E aí você fala, putz, eu não vou ligar porque eu estou ocupado, o telefone não pega, custa caro, eu não posso gastar, qualquer coisa. Você fala, querido, saúde, beijo, abraço, assim, é muito gostoso você ter, né? Mas você não pode depender do Facebook. Né? Ele não pode virar um fim, né? Ele tem que ser e virou uma coisa, assim, Carlos, que eu fico, não é preocupado, mas eu fico vendo que isso acaba sendo um desserviço, né? As pessoas malhando para ir para o palco, né? Querem aparecer lindas. Eu acho que a beleza é muito bacana. A beleza é necessária, é importante. Há jeitos de ser bonito, né? Mas ela não é prioritária. Né? Você tem uma saúde, você tem uma voz, você tem uma direção, você tem um porquê de você estar fazendo aquilo. Né? Então, eu fico vendo os atores novos, assim, eu falo, nossa, pra quê, né? Uma exposição de tirar foto pelado e tudo quanto é lugar. Eu não tenho nada contra. Eu acho que todo mundo tem que fazer aquilo que quer.
mas isso acaba sendo um desserviço ao teatro. Na realidade, você não está mostrando talento, você está mostrando a tua aparência. É outro caminho, né? E isso não quer dizer que você vai fazer a peça, o personagem ser bom. Porque o foco muda, né? Eu acho que ele meio que abre, né? o foco, assim. Aí eu fico muito atento nisso, assim, até comigo mesmo, de não estar... Será que eu estou fazendo muito trabalho ao mesmo tempo? Eu tomo muito cuidado nesse tipo né? Eu estou fazendo um festival de comédias, pode chamar, várias comédias ao mesmo tempo. Mas é o que está acontecendo na minha vida agora. Adoraria fazer uma peça só, poder desenvolver um personagem só, né? Ter um patrocínio maravilhoso, ganhar um salário maravilhoso. De quarta a domingo, olha que maravilha. De terça a domingo. Eu amava, eu fiz chorus line de terça a domingo com 2 na quinta e 2 no sábado. Eu fazia Splish Splash, a mesma coisa, de quarta a domingo com 2 no sábado. Você sabe que eu assisti chorus line milhares de vezes, né? Nossa Senhora. A gente juntava a grana para sentar, nem que fosse fora do teatro, mas a gente assistiu muitas vezes o chorus line. Era muito incrível. Amava aquele esporte. Era muito incrível. Assim, é o primeiro musical americano que veio para cá, um dos primeiros, né? Na época de 1985, 86, sim, a gente cantava no gogó com microfone de metralhadora, assim, não tinha nem... Eu, Thales Panchacon, e não podia bater o pé porque o microfone pegava e você não podia fazer nada, podia sair da fila, foi coisas muito incríveis. Eu não sou contra nada, eu acho que a gente tem várias maneiras de fazer, mas eu acho que a classe tem que pensar muito nessa história de como fazer a formação de plateia, como você formar pessoas que gostem de teatro, que vão a teatro. A gente está abrindo agora para uma ONG incrível, 40 ingressos para eles irem nos dias que o teatro não está lotado, para eles levarem os adolescentes para ver. Muito bom. Que 17, 18 anos nunca foram ao teatro. Sim, eu conheço gente mais velha que nunca foi ao teatro, tá? Não vou nem entrar por essa seara, porque me dá um nervoso, é deprimente, né? Me dá um nervoso, né? E escuta, deixa eu só dar a ficha técnica e o serviço, claro. Senão daqui a pouco a gente estoura o tempo da gente. É verdade. A gente falou principalmente do Valha-me Deuses, que era o foco da entrevista, mas a gente falou de tudo, né? Imagina. Fala pra caramba, né? Todos, né? Texto do Perito Monteiro, com direção da Neide Veneziano, assistência de direção da Rosemary Pasqualotto. Isso. No elenco, a Suzy Rego e o Eduardo Martini, com produção executiva do Walter Silva, cenografia Carlos Carpenter e do Eduardo, que aliás se meteu em tudo aqui, né? Eu fiz a cenografia com o Claudinho e ele fez o figurino. O figurino é lindo. Trilha sonora do Ricardo Severo, que é maravilhoso, um amor de pessoa e é um talentosíssimo. Figurinos do Cláudio, coprodução do Eduardo, uma realização da Ricardo Pita e Rosemary Pasqualotto. Teatro União Cultural. Teatro União Cultural, quartas e quintas, às 21 horas. Viu? Na rua Mário Amaral 209. Paraíso, super fácil. Eles vão até 3 de dezembro. Tem tempo de assistir. Ingresso a R$20, gente. Está baratíssimo. E a meia é 10, então não tem desculpa. Não tem desculpa. Não dá para dizer que está caro. E no mesmo teatro, o casamento. Até casamento não separe, sextas 21h30, sábado 21 horas, domingo às 19h, I Love Neide, e no Teatro Itália, dia 10, eu quero muito que você vai ver, Sexo dos Anjos, no Teatro Itália, todas as terças, 21 horas. Tá, segunda-feira ele dorme, tá, gente? E segunda-feira, se tiver algum plano de saúde, muito bom. Não, eu estou adorando, eu só agradeço a Deus pela minha saúde. Que bom, Deus o mantenha nessa atividade toda, porque a gente precisa de gente que produza, que faça bem as coisas, a gente sabe o que você faz. Querido, muito obrigado. Obrigado por esse espaço, obrigado pelo carinho que vocês sempre têm comigo. Imagina. Muito obrigado de verdade. A gente que agradece. A gente vai para um pequeno intervalo agora, mas daqui a pouco a gente volta com mais novidades para vocês. Até já. Olá, eu sou Arielle Margiotto e você tem um encontro marcado comigo toda terça-feira às 9 da manhã aqui na TV Geração Z para todo o Brasil.
programa Com Elas, trazendo muita coisa boa pra você. Eu tô te esperando. Gente de sucesso, vitoriosa, brilhante, Zildete Montiel Business, aqui na TV Geração Z. Assista, você vai gostar. Oba! Quero te convidar para assistir ao meu programa, um talk show muito divertido, descontraído e dinâmico, com convidados especiais e que participam de quadros ainda mais interessantes. Pergunta no escuro, verdade, mentira, bom selfie, entre outros. É o programa Brasil Ideal. Comigo, Júnior Soares, toda semana aqui na TV Geração Z. Tô te esperando, hein? Olá, meu querido telespectanauta, mistura de telespectador com internauta. Esqueça tudo que você já viu ou ouviu na televisão, porque aqui na TV Geração Z, comigo, Jorge Paulo, tem o programa Despirocando, o programa mais maluco que você pode imaginar, ou imaginou, ou não imaginou, sei lá. Imagina uma coisa doida, é o Despirocando. Então não perca Despirocando aqui na TV Geração Z. Alô, galera do bem? Eu tô aqui para lembrar vocês que toda quarta-feira a gente está apresentando o programa Lucimara Paris sobre os mais diversos assuntos. Mas de cada 15 dias a gente fala sobre os ETs. Eu tô aqui com a maior ufóloga do país, Ângela do Pascoal, esclarecendo várias dúvidas. Você, internauta, pode mandar sua mensagem que a gente vai esclarecer. Eles existem? Eles estão perto ou não? Confira, toda quarta-feira, às 21 horas, aqui na TV Geração Z. Olá, estamos de volta com Colunas e Notas e recebendo agora um teórico de teatro que na realidade é um produtor, um diretor, um autor, mas que se dedica também à pesquisa, o que é muito importante, uma vertente que a gente quase não tem, a gente precisa de gente que faça esse tipo de trabalho e eles estão com um ciclo de leituras agora. É o Domingos Nunes. Bom dia, Domingos, obrigado por ter vindo. Bom dia, Carlos, obrigado por estar no seu programa. Imagina, e eles estão fazendo já é a quarta edição de um ciclo de leituras da Companhia Ludens, desta vez sobre um teatro documentário irlandês. Vamos falar um pouco a respeito disso. Qual é a gênese do teatro documentário? Quer dizer, como é que ele se desenvolve? A vertente de um teatro documentário na Irlanda ela é relativamente recente. E no que diz respeito ao que a gente está fazendo, tem muito a ver com o histórico da companhia, que é uma companhia que foi fundada, a CIA Ludens, em 2003, com o propósito exclusivo de trabalhar com traduções de textos irlandeses, publicar traduções. Viemos no seu programa aqui, inclusive, divulgar uma coleção do Brian Friel, eu acho que é o ano passado, ou ano retrasado. Sim, maravilhosa edição, muito boa. Uma edição de uma caixinha. E tentar estabelecer conexões possíveis entre a cultura brasileira e a cultura irlandesa, que surpreendentemente tem muitos pontos em comum. A parte religião, a parte na natureza psicológica, relações, há muitas relações interessantes que a gente vê nas peças e vê também nos habitantes da Irlanda. São com as conexões muito interessantes. E nesses 10 anos de trajetória da companhia, nós montamos seis peças. Eu traduzi todas essas peças e montamos, e as peças foram muito bem, graças a Deus, com todas elas.
E nós chegamos num ponto da companhia em que eu fiquei muito instigado com a possibilidade de fazer um trabalho mais autoral, de tentar fazer com que essa conexão entre as duas culturas pudesse ser ainda mais estreito e que a gente pudesse expandir um pouco mais o terreno da mera tradução. E aí, depois de um ano de pesquisa, junto com a produtora e grande amiga e pesquisadora também da Cia Ludens, Beatriz Kopschitz Bastos, nós chegamos a uma figura emblemática de um personagem chamado Roger Casement, que poderíamos ficar o seu programa aqui meia hora falando, tenho certeza que você vai achar muito curioso. E o meu estímulo inicial, quando descobri a história desse personagem, era apresentá-lo ao público brasileiro. Porque ele foi um diplomata, era um irlandês que trabalhou para a diplomacia inglesa e teve postos no Brasil, no começo do século XX. Ele começa fazendo um trabalho na África, é um dos pioneiros das lutas pelos direitos humanos. Depois ele consegue um posto em Santos, aqui em 1910, e pelo trabalho investigativo que ele havia feito na África alguns anos antes, descobre-se que estão sendo cometidas atrocidades contra os indígenas naquela fronteira da Amazônia peruana, colombiana com o Brasil, e ele é novamente escolhido para fazer uma viagem investigativa de exploração dos povos indígenas neste período. Gente, o percurso dele é assombroso, né? É assombroso, é um personagem gigantesco, um personagem fascinante, e não é toda a história, essa é só uma parte da história. O que acontece aí eu não vou contar, porque é só parte da história. Esse texto já foi lido, foi semana passada, nós lemos, foi o primeiro texto do ciclo. Foi muito bem, a recepção foi muito interessante. Eu já imaginava que, ao tratar desse assunto, as pessoas se sentiriam curiosas. O Roger Casement, a atuação dele aqui na Amazônia faz com que ele tome consciência de que a Irlanda também era um país colonizado. E que, da mesma forma e que existia uma companhia peruana, The Peruvian Amazon Company, com capital estrangeiro, inglês, explorando o trabalho escravo, colonizando povos menos favorecidos, algo muito semelhante acontecia na Irlanda. E muito mais camuflado, né? Mais camuflado, porque, claro, estamos na Europa e nem tão camuflado, porque houve muitas revoluções desde o século XVI de lutas pela independência da Irlanda. Sim. E o que ele faz? Ele desiste desse trabalho consular. Ele pede demissão porque ele estava a serviço da diplomacia inglesa, uma vez que a Irlanda fazia parte do Reino Unido, e começa a lutar pela independência do seu país. E é transformado em um herói. O que ele faz? Ele vai até a Alemanha, tentar se aliar com a Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial, em 1914, tentar regimentar um exército de soldados irlandeses, prisioneiros de guerra, que estavam lutando, evidentemente, nos contingentes ingleses. E é preparado, um levante da Irlanda muito famoso, o levante de Páscoa, de 22 de abril de 1916. Portanto, o ano que vem é o centenário do levante, que é um fracasso. A Irlanda só fica independente em 1922. E é interessante ver que todo o grupo de rebeldes é sumariamente executado depois da execução, e o Casement é o único que é julgado pelo serviço diplomático. Quando ele percebe que a revolução vai ser um fracasso, ele faz todo o esforço para vir da Alemanha para tentar, inclusive, impedir que o levante aconteça, porque ele não consegue as armas, ele não consegue as tropas alemãs, ele não consegue o regimento de soldados, e, enfim, ele é julgado. Só que no meio desse julgamento acontece uma coisa que é o mais curioso de tudo, que aparece uns tais Black Diaries, diários negros, que ele escrevia muito o tempo todo, muitos diários com toda a trajetória, o Diário da Amazônia, que acho que vai ser publicado agora pela USP, inclusive. É fascinante, em detalhes, toda a viagem, todos os rios, todos os povos, conhecidos como diários brancos. E durante o julgamento aparece uma contrapartida desses diários, revelando experiências sexuais terríveis. Gente.
E o que Gente, que figura é fascinante. fascinante. E aí a questão da sexualidade, que ainda é debatida até hoje, os acadêmicos se dividem, criou-se duas teorias completamente opostas, que é uma que defende que esses diários são autênticos, que foram Roger Casement, que não havia nenhum problema em conciliar o herói nacional, a figura pública com a pessoa. com a pessoa, a pessoa privada, e outros que defendem que não, que a inteligência britânica tinha todos os motivos para macular a imagem do herói e, portanto, conseguir, naquele momento, em 1916, enforcá-lo. Porque houve um movimento, não só dentro da Irlanda, mas internacional, pedindo clemência. E isso teria sido conseguido, não fossem os famigerados diários negros terem aparecido na imprensa, divulgado, enfim, personalidades. Lembrando que nesse período, até os anos 50, se não me engano, era crime, a homossexualidade era crime na Inglaterra. Exatamente. Passível de pena, enfim. Você ia em cana mesmo. Né? Aí a ideia, como uma ideia contemporânea, é incrível de se imaginar, é possível um herói homossexual, eu não conheço, quer dizer, heróis no sentido político, que participaram de movimentos por independência, fizeram diferenças no cenário político, geralmente se liga muito à ideia de masculinidade. E aí, voltando à sua pergunta do teatro documentário, uma vez escolhido o tema, a personagem, eu fiquei me perguntando, enquanto forma, que forma poderíamos contar no teatro? Qual seria uma forma adequada de contar essa história? E cheguei no teatro documentário. Falei, talvez pensar como usando os documentos autênticos para que a gente pudesse contar essa história seria o viés mais adequado, a forma mais apropriada para contar a história. Que na realidade você criou a dramaturgia para esse espetáculo sobre o Roger. Estou criando, está em processo. Mas vocês vão montar? Vamos montar. Ano que vem para celebrar e até outubro a gente imagina que a gente estreia. Maravilhoso. Sim, tem que montar, porque é uma figura absurdamente fascinante, né? Ele tem um percurso muito maluco, né? Quer dizer, mudou o mundo inteiro. E o que é interessante, Carlos, é que dentro da própria Irlanda foi um personagem marginal durante muitos anos, negligenciado dentro dos 16 heróis que foram executados no Levante de Páscoa. E aos poucos ele foi ressurgindo, começou a ser uma figura muito controversa. E a Irlanda é um país, talvez, atualmente, um dos mais liberais da Europa. Então é um país que se reinventa de uma forma muito interessante. Eu acho os irlandeses e italianos que falam inglês. Não sei porquê, mas eu tenho essa impressão. Porque eles são quentes, eles são muito latinos. São. Comparados com o resto do Reino Unido, então, nem se fala, né? De fato. Eles são absurdamente latinos. Então tem toda aquela coisa... Você vê mesmo os imigrantes irlandeses que foram para a América, eles são muito específicos nos Estados Unidos, em Nova York, principalmente. Isso é a herança gaélica, né? Que também né? tem uma cultura muito rica, muito cheia de duendes e de fadas, e de fantasias, é muito rico, né? Eles têm uma têm coisa sobrenatural. Dos latinos, tem uma coisa sobrenatural muito forte, né? E colorido. O celta tem uma questão colorida, sangrenta também, mas como quase todas as sagas latino-americanas, mexicanos, que celebram os mortos, enfim. Os mexicanos são mórbidos pra caramba. E ao mesmo tempo é colorido, é engraçado. Muito. Então essas similaridades são reais de fato. Vamos falar um pouquinho dos outros textos que compõem o ciclo de leituras. A gente tem agora no dia 27 o Mácula, depois no dia 3, Descendo da Perna de Pau, Yeats em o AB Theatre. No dia 10, Sem Saída. No dia 17, Garantido. E no dia 24, Titanic, Cenas de um Inquérito. Isso eu achei extremamente interessante, porque é baseado em cima da investigação. Exatamente. O Titanic, que é talvez a história que todo mundo vai conhecer, vamos falar um pouquinho do ciclo como um todo. A ideia do ciclo, ela nasceu por conta do texto dos diários do Roger Casement. E aí eu estava procurando modelos, e como a Se Aludem sempre vem trabalhando com a dramaturgia irlandesa, estamos muito familiarizados ao longo desses... Quer dizer, a companhia existe há 10, mas eu estou nessa área há pelo menos uns 15, ou um pouco mais. Nós achamos pertinente que
os modelos, os parâmetros modelares para construir essa dramaturgia poderia ser buscada na Irlanda. E descobrimos, surpreendentemente, que é uma tendência muito, muito nova. Tanto que todos os textos que compõem o programa são todos escritos depois de 2010. Então, 2010, 2015. É verdade. Todos são extremamente contemporâneos. 2011, 2013. 2014. Eles são muito contemporâneos, uma tendência recente. E no lado do romance também, as editoras têm publicado muito biografias, muitas memórias. Parece que é uma tendência bastante forte na Irlanda contemporânea. Fizemos uma curadoria, lemos esses textos todos, então para quem for ver o ciclo, uma das questões interessantes é que todos os dramaturgos vêm para discutir conosco seus próprios textos, em tradução. O texto da semana que vem a gente trabalha um pouquinho com a ideia da autobiografia. É um texto que foi originalmente um romance escrito pelo Hugo Hamilton e o próprio Hugo transformou o seu romance em uma peça autobiográfica. Que é então é uma tendência do teatro documentário da biografia. No caso do Titanic, é o dramaturgo mais conhecido, mais importante da Irlanda do Norte, chamado Owen McCafferty. Uma das peças dele foi recentemente montada aqui em São Paulo. É um dramaturgo muito bacana e esse trabalho ele escreveu em 2012 para celebrar, acho que não é a palavra, mas para lembrar... Sim, comemorava-se de alguma maneira. Para comemorar uma tragédia, um naufrágio, Enfim. Não sei se a palavra é muito apropriada, mas ele escreveu um texto para rememorar, para, enfim, trazer de volta à tona os 100 anos da tragédia, que foi exatamente em 1912. E ele opta pelo teatro documentário. Ele vai atrás de toda a documentação dos inquéritos. Que houve um inquérito para apurar essas causas e consequências. E o que ele acabou fazendo foi escrever uma peça de luta de classes. Porque, no fundo, faz sentido. Quer dizer, a primeira classe... Escapou bastante gente. A terceira classe... Não escapou ninguém. E é um texto totalmente documental, é o tribunal, e se apuram as consequências do naufrágio. Extremamente interessante. A gente escolheu para fechar, o Owen vai estar discutindo com a gente também. Deixa eu dar o serviço aqui. O 4º ciclo de leitura da Companhia Ludens está acontecendo no Teatro Eva Hess, ali na Avenida Paulista, né? 2073, Conjunto Nacional, Livraria Cultura e tal. De 20 de outubro, começou essa semana, até o dia 24 de novembro, nas terças-feiras, às 20 horas. Os ingressos são gratuitos, você tem que chegar um pouco mais cedo para pegar. E tem aí um telefone de informações que eu acho interessante, que é o 3070 4059. Gente, é uma excelente oportunidade de conhecer da fonte, quer dizer, conhecer textos interessantes e muito atuais e poder debater com os próprios autores, enfim, conhecer mais a fundo essa produção recente do teatro irlandês sempre comentado, quer dizer, a leitura é montada com atores, enfim, tem uma cara já semi-acabada, o que eu acho super importante, né? Não é só, as pessoas não vão só ler, elas ensaiam um pouco antes, o que é muito legal. Eu acho extremamente importante e beirando o imperdível. Se puder, não deixe de ver. Eu estou agilizando um pouquinho, porque o nosso tempinho está no final. Mas, de qualquer forma, eu quero agradecer o Domingos. Obrigado por ter vindo. Obrigado por nos receber aqui para divulgar esse trabalho. Semana que vem a gente tem o Mácula, agora na próxima terça-feira, com direção do André Garoli. E cada semana é um diretor, e como o Carlos falou, são textos dramatizados. Isso. Esperamos vocês lá, de fato é imperdível, é incrível. Tá. Não deixem de comparecer. Eu vou aproveitar e agradecer os nossos apoiadores, que são o Empório São João, que fica na Rua dos Pinheiros 456, ali em Pinheiros, tem uma happy hour deliciosa, funciona o dia inteiro. O É José, que fica na Cunha Gago 770, esse é para comida oriental, é ali pertinho do Tomiotaki, é super fácil de conhecer e de chegar. A gente está sem os outros slides, mas a gente tem o Santa Clara, que fica também na Rua dos Pinheiros, e o
Dona Maria na Cozinha. Dona Maria na Cozinha, tem mesmo a Dona Maria na Cozinha. Ah, é? E ela cozinha muito bem. Fica na Deputado Lacerda Franco 186. Não deixem de conhecer. Para conhecer a nossa newsletter, basta mandar um e-mail para mar.ca@uol.com.br. Já são 14 anos de cultura e entretenimento. Ou seguir a gente no Facebook, Marcelo Pestana, Carlos Cirne. A gente tem lá todas essas dicas que a gente dá aqui no ar e mais outras diariamente. Então, esperamos vocês lá. Mais uma vez, obrigado, Domingos. Obrigado, Carlos. Sucesso para vocês lá. Receber. E para vocês, um grande fim de semana, com N opções de coisas interessantes para fazer, como a gente sempre diz, e tem mesmo. E semana que vem a gente está aqui de volta com mais novidades para vocês. Até lá.